Buenas, meus alunos. Nesse vídeo nós vamos ver mais um método de integração chamado de integração por substituição trigonométrica. Então esse método a gente vai utilizar quando a gente tem que encontrar integrais de funções que envolvem esse tipo de expressão aqui, né? Raiz de uma constante ao quadrado menos x ao quadrado, ou raiz de uma constante ao quadrado mais x ao quadrado, ou raiz de x ao quadrado menos uma constante ao quadrado. Então a ideia para resolver essas integrais, né, que envolvem essas expressões, é fazer uma substituição trigonométrica, tá? E essas substituições, né, a substituição que a gente vai fazer, ela está relacionada com identidades trigonométricas. Então as identidades trigonométricas que a gente vai utilizar aqui são, né, aquela mais conhecida, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, tá? Então essa é a primeira identidade trigonométrica. Agora, para deduzir as outras identidades trigonométricas, eu posso, né, nessa igualdade aqui, eu posso dividir toda ela por cosseno ao quadrado de x. Então, fazendo isso, então essa daqui é a primeira. A segunda, então, eu tenho seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, mais 1, né, que vai ficar cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x, né? Ou seja, aqui eu tenho tangente ao quadrado de x, mais 1 igual a secante ao quadrado de x. E a outra identidade que a gente vai utilizar, na verdade, é essa mesma identidade aqui, só que eu vou passar o 1 aqui para o outro lado. Então eu tenho seno ao quadrado de x menos 1 igual a tangente ao quadrado de x. Tá? Então, para resolver, por exemplo, vamos pegar essa expressão aqui. Tá? Para essa expressão aqui, eu vou fazer x igual a vezes seno de u, de uma outra variável u. Tá? Por que isso vai me ajudar a resolver a integral, né, que envolve essa expressão aqui? Então, bom, eu vou fazer essa substituição, no lugar do x eu vou colocar isso daqui. Então, né, como é que vai ficar a minha raiz? Então, eu tenho raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Isso é raiz de a ao quadrado menos. Então, se x é isso daqui, então x ao quadrado é a ao quadrado seno ao quadrado de u. Então, isso daqui eu posso colocar um a ao quadrado em evidência. E aí vai ficar 1 menos seno ao quadrado de u. Agora, 1 menos seno ao quadrado de u, né, por essa identidade aqui, 1 menos seno ao quadrado de u, isso é cosseno ao quadrado de u. Então, aqui eu vou ter raiz de a ao quadrado, cosseno ao quadrado de u. E isso daqui é a vezes cosseno de u, né? Na verdade, o módulo disso. Então, com essa substituição aqui, eu consegui transformar essa expressão aqui, que era uma raiz, né, dessa coisa aqui, em simplesmente uma constante vezes a função cosseno, né, que eu consigo calcular essa integral aqui muito mais facilmente. Para essas outras expressões aqui, vai ser bem parecido. Tá? Eu só tenho que tomar cuidado qual substituição eu vou fazer. Por exemplo, aqui eu tenho uma soma a ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu vou utilizar essa igualdade aqui. Né? Eu vou fazer o x como sendo a vezes tangente de u. Tá? E nessa igualdade aqui eu tenho x menos a ao quadrado, então seria, né, isso daqui. Né? Se eu trocar esse x por secante de u, aqui vai ficar a ao quadrado vezes secante de u menos 1, né? Secante ao quadrado menos 1, que é tangente ao quadrado. Então, vamos ver um exemplo disso. Então, calcular essa integral aqui, né? Calcular a integral de raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado de x, tá? Onde a é uma constante qualquer. Então, a gente viu que para essa expressão aqui, né, eu vou fazer a substituição x igual a vezes seno de u. Então, preciso calcular o dx, né? Então, dx vai ser a cosseno de u vezes du. Então, isso daqui vai ficar a integral. Essa coisa aqui virou isso daqui, né? Então, a vezes cosseno de u. Aqui, né, o dx virou isso daqui. Então, de novo, a
cosseno de u du. Então aqui eu tenho, né, a integral de a ao quadrado cosseno ao quadrado de u du. Tá? Então a ao quadrado é uma constante, integral de cosseno ao quadrado de u du. E essa integral aqui a gente consegue resolver também utilizando uma identidade trigonométrica. Tá? Então essa identidade é a identidade de cosseno de 2x, né? Cosseno de 2 vezes o ângulo x. Então isso daqui é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então, agora, seno ao quadrado a gente viu que é 1 menos cosseno ao quadrado. Então, isso daqui é cosseno ao quadrado de x menos 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, isso daqui é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, se eu isolar o cosseno ao quadrado aqui, isso vai ser, bom, passa esse 1 para cá, vai ficar 1 mais cosseno de 2x, tudo isso dividido por 2, tá? Então, é essa identidade aqui que a gente vai utilizar, né? A gente vai substituir o cosseno ao quadrado por isso daqui, e aí a gente vai conseguir resolver essa integral. Tá? Então, essa integral aqui é igual a ao quadrado vezes a integral de cosseno ao quadrado de u, né? Cosseno ao quadrado é isso daqui. Então, 1 mais cosseno de 2u sobre 2 du. Então, isso daqui é a ao quadrado. Eu posso tirar esses dois para fora, né? Uma constante. Então, aqui vai ficar a integral de 1 du, isso é simplesmente u, e mais a integral de cosseno de 2u, isso é seno de 2u dividido por 2, mais uma constante. Então, isso daqui é a ao quadrado vezes u dividido por 2, mais a ao quadrado seno de 2u dividido por 4, mais uma constante. Então, esse daqui é o valor dessa integral aqui, né, que a gente fez, que a gente encontrou depois de fazer essa substituição. Agora a gente precisa voltar para x. Então como é que a gente vai voltar para x? Bom, a gente vai olhar para a substituição que a gente fez, né? A gente fez x igual a seno de u. Então isso quer dizer que seno de u é a mesma coisa que x dividido por a. Tá? Então aqui eu tenho u, né? Bom, o que vai ser u, né? Se seno de u é x sobre a, então o meu u, né, aplicar a função arco seno de ambos os lados, isso é arco seno de x sobre a. Tá? Então esse é o meu u. E agora eu preciso seno de 2u. Então o que é seno de 2u? Então seno de 2u, né, pela identidade trigonométrica, isso é 2 vezes seno de u vezes cosseno de u. E esse seno de u aqui eu já sei, né? Isso é x sobre a. Falta só cosseno de u. Tá? Mas cosseno de u, isso daqui é raiz de 1 menos seno ao quadrado de u. Né? De novo, utilizando aquela identidade trigonométrica de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Né? Isola o cosseno, a gente tem isso daqui. Então, isso daqui é raiz de 1 menos seno ao quadrado de u é x ao quadrado sobre a ao quadrado. Então, isso daqui é a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado dividido por a. Então, aqui, seno de 2u, né? Cosseno de u é isso daqui. Então, raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado dividido por a. Então, isso daqui é 2x raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. E aí, finalmente, voltando para cá, né, a gente tem, então, que a integral de raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado de x, isso daqui é a ao quadrado dividido por 2 vezes u, que é isso daqui, né, arcosseno de x sobre a, mais a ao quadrado dividido por 4 vezes seno de 2u, que é isso daqui. E mais uma constante. E aqui a gente pode simplificar algumas coisinhas, né?
esse a ao quadrado vai sumir e esse 2, né, simplifica com esse 4, vai sobrar só um 2 aqui embaixo. Tá? Então, essa daqui é a integral, né, dessa função aqui, utilizando substituição trigonométrica. Então, mais um exemplo, tá? Esse daqui é o exercício 13 lá do nosso livro. Ele pede para calcular a integral, né, de dx sobre 1 menos x ao quadrado elevado a 3 meios. Tá? Então, aqui a gente tem uma raiz, né, e essa raiz está elevada ao cubo. Então, aqui de novo, né, eu tenho 1 menos x ao quadrado. Se eu trocar esse x por seno ou cosseno, aqui vai ficar cosseno ou seno ao quadrado, né? E eu vou conseguir eliminar essa raiz. Então, eu vou pegar esse x e trocar por seno de u. Então, o meu dx vai ser a derivada, né? Cosseno de u vezes du. E 1 menos x ao quadrado, isso daqui é 1 menos seno ao quadrado de u, que é cosseno ao quadrado de u. Então, fazendo essa substituição, eu tenho aqui a integral. Dx vai ser cosseno de u du, dividido por 1 menos x ao quadrado, então vai ser isso daqui, que é cosseno ao quadrado elevado a 3 meios. Daqui vai ficar simplesmente cosseno de u ao cubo. Né? Então, eu tenho cosseno ao quadrado de u na 3 meios. Esse 2 vai cancelar, que vai ficar só cosseno ao cubo. Então, isso daqui vai simplificar, né? Esse cosseno com um cosseno aqui embaixo. Então, vai ficar simplesmente du sobre cosseno ao quadrado de u. E isso daqui é a integral de secante ao quadrado de u du. E agora a integral de secante ao quadrado, né? Se eu me lembrar das derivadas, a derivada era tangente a secante ao quadrado. Então, a integral da secante ao quadrado vai ser tangente. Então, isso daqui é tangente de u mais uma constante. Tá? E aqui, de novo, a gente precisa voltar para x. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, de novo, a gente vai olhar para essa substituição que a gente fez aqui. Né? Então, bom, antes disso, né, eu posso pensar assim, né? Tangente de u, isso é seno de u sobre cosseno de u mais uma constante. Seno de u, eu já sei quanto equivale em termos de x, né? Seno de u é simplesmente x. Agora, né, cosseno de u, quanto é que vale cosseno de u? Bom, se seno de u é x, então cosseno de u, daqui é raiz de 1 menos seno ao quadrado de u. De novo, para aquela identidade trigonométrica, né, isola o cosseno, eu tenho isso. Então, né, o seno vale x, então isso daqui é raiz de 1 menos x ao quadrado. Ou seja, isso daqui é x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, mais uma constante. Tá? E aqui está, então, a integral dessa função aqui.